Olá pessoal, aqui é Beto Pavão. Sou o Thiago Peducci, nós somos do Espaço Elo, viemos aqui no Conexão Elo falar um pouquinho hoje sobre Sedentarismo e obesidade. Qual é o episódio de hoje? O episódio de hoje nós vamos falar sobre o que nós fazemos, aquilo que a gente trabalha no dia a dia, sobre o que combatemos, principalmente o sedentarismo. Mas hoje é o episódio número 1. Episódio 1. E os convidados de hoje são... Beto Pavão. Thiago Pedro, nós mesmo, porque não tivemos tempo hábil para montar alguém, ou era o tema que a gente queria mesmo? Ninguém quis vir hoje. É nada. É verdade. Convidamos um monte de gente e ninguém quis vir, como era o primeiro. Mas com certeza nós teremos sucesso e daqui para frente todo mundo vai fazer fila para falar nosso podcast. Pessoal, nós estamos aqui nesse primeiro episódio para a gente falar sobre sedentarismo e obesidade, movimento e qualidade de vida. E nosso podcast tem o intuito de trazer um pouco de informação e um pouco do que a gente vivencia e já vivenciou nessa nossa vida rodada aqui em Botucatu, quiçá em outros lugares fora de Botucatu, hein, Tio? Talvez. Na verdade, a ideia do nosso primeiro episódio, né, episódio teste aí do nosso podcast, a gente já vai rolar, parceiro. É a gente falar um pouquinho sobre as principais características das doenças que mais matam no mundo, né? Talvez o maior mal do mundo hoje seja o sedentarismo, número 1, e a obesidade, que eles são os causadores das principais causas mortes no mundo, né? Então, as doenças cardiovasculares. Salvo engano, as doenças cardiovasculares são a doença que mais mata hoje no mundo, mas sempre associada a alguma dessas outras doenças que são diabetes, sedentarismo mesmo, obesidade. As doenças cardiovasculares em geral, né? A dislipidemia, síndromes metabólicas, todas elas são causadas como mal primário, ou sedentarismo, ou obesidade, ou os dois associados, né? Ti, fale uma coisa para mim, ó. Nós estamos vivendo hoje num período que mais se investiu em saúde no mundo e no Brasil. Nunca se gastou tanto dinheiro com saúde de maneira geral. E nós estamos tendo cada vez mais gente doente. Por que está acontecendo isso? Porque a gente não investe na prevenção. O investimento, esse custo alto, é na manutenção da doença, né? A gente não está investindo em saúde. Então, hoje é o tratamento dessas doenças que causa esse déficit no sistema de saúde, esse alto gasto mundial, né? O Brasil é um dos países que mais tem obeso no mundo, mais tem sedentarismo, e a gente tem uma qualidade de um país tropical, com a possibilidade da prática de exercício físico no norte a sul do país, e mesmo assim a gente é um dos países que mais tem sedentários no mundo. Ti, veja só os números aqui que eu trouxe hoje para o nosso podcast. Ó. Nós temos hoje 8 bilhões de pessoas no mundo, em média, né? Claro que é um número aí que sempre está variando. Nós temos 212 milhões de pessoas no Brasil. Nós hoje temos 47% dos adultos com sobrepeso, não obesidade, não, sobrepeso. E esses números são muito mais alarmantes em crianças, que podem chegar até em 84%. É certo eu afirmar que nós estamos criando uma geração inteira de sedentarismo, obesos e pessoas que lá na frente vão sofrer muito mais do que a gente já vem sofrendo hoje? Com certeza absoluta, né? E a possibilidade e o acesso à informação parece que não está ajudando, né? Pelo contrário, está atrapalhando. Hoje a gente tem, em vez de um estímulo à prática de exercício físico, a gente tem um maior número de crianças preso às telas. Então a gente vê que muito desse sedentarismo infantil está associado a essa vida sedentária das crianças, está associada ao uso das telas, né? Então isso está causando esse número alarmante. A gente vê dados de crianças, a gente recebe bastante criança na academia. Graças a Deus não é o nosso caso, né? A gente vê crianças muito, muito ativas trabalhando, e a gente tendo a possibilidade de iniciá-los numa vida muito mais saudável, mas a gente tem filhos, né? Então, a gente convive com outras famílias que têm criança e a gente vê que as crianças estão cada vez mais presas às telas. E com distúrbios, muitas vezes, que são associados ao uso dessas telas. Não só o sedentarismo e a obesidade. Então, você vê crianças que
que não têm paciência, crianças irritadas. Hoje tem um alto índice de déficit de atenção, TDAH, e tudo isso pode estar associado ao uso dessas telas. Pode não, né? A gente sabe que na nossa geração a gente jogava bets na rua de cima lá, andava de skate e a gente era tranquilo, assim, era ativo, tinha brincadeiras saudáveis, né? Uma interação social muito grande. Uma hora que a gente tiver uma oportunidade, a gente conta a nossa história, que a gente é amigo desde criancinha, né? Mas você veja, voltando a falar sobre o uso de telas, né? Antes da gente abrir o podcast, a gravação, a gente estava conversando e você falou, não, veja bem, muitas horas que as pessoas passam nas telas é trabalhando, né? A pessoa passa da tela. Realmente, o problema não é o uso da tela. O problema é o uso da tela e a qualidade do que está sendo visto na tela. Que normalmente a criança, ela usa para fazer um trabalho escolar. Criança que eu digo, adolescente também, né? Não estamos falando de criança de 5 anos, estamos falando de jovens aí. Eles pegam esse conteúdo que eles precisam lá, mas na maior parte do tempo estão envolvidos com redes sociais. E aí vem outras coisas que nós vamos discutir aqui nos próximos episódios, que é uma saúde mental, é você conseguir discernir o que realmente é real e o que não é daquela vida dos famosos, né? E aí muita gente vai vindo inclinado a ter depressão, ansiedade por conta de não conseguir atingir aqueles níveis de realização que as pessoas têm também na tela, né? Que do outro lado da rede social. Mas a busca do que nós viemos falar aqui é assim, o que fazer para levar uma criança, um adolescente, um adulto a se movimentar, sendo que é tão atrativo uma série, porque não estamos falando só de celular, né? Ficar deitado no sofá assistindo uma série que hoje cada episódio acaba sem final, né? Para que você fique te chamando para o sofá novamente. E ainda mais que a gente sabe que o benefício físico ele se dá no desconforto. Então você cria um estímulo de sobrecarga através de intensidade ou volume lá, e aí você causa as microlesões fibrilares, enfim, isso é outro assunto, mas é através do desconforto que você tem o ganho. E a pessoa não está disposta a ter esse desconforto. O que fazer? A velha frase, né? O exemplo arrasta, né, Beto? Não tem como a gente exigir dos nossos filhos, das nossas crianças, que eles sejam ativos e eles chegarem em casa e verem os pais sedentários, obesos, enfiados em tela, sem tempo para atenção com eles, né, com as crianças, com o abuso de álcool, com uma alimentação não adequada. Então, eu acho que você mostrar para as crianças, para os filhos, para os adolescentes, que a vida saudável tem os benefícios, né? É importante, mas eles sentirem isso com o exemplo, eles verem os pais treinando e sendo saudáveis, talvez seja isso que vai levar eles para o caminho da saúde. Nós temos filhos, né? Eu tenho 4, 9, o Beto com uma menina de 15. Então, eles nasceram dentro da academia e eles vivenciam isso no dia a dia, né? Tanto estando lá com a gente ou participando de alguma atividade lá dentro da academia, eles veem muito isso, né? Eles têm pais ativos. Mas e aqueles que não têm? Então, matricular o aluno a criança em uma academia e exigir que naquela 1, 2, 3 horas na semana ele seja uma criança ativa, não é real. A gente consegue corrigir algumas coisas lá dentro. Então, déficit cognitivo, déficit motor, um pouquinho de falta de força, desequilíbrio muscular, a gente até consegue corrigir na criança. Mas em 1 hora que a gente está com eles lá dentro da academia, fazer com que eles gostem do exercício, a gente arrastar eles pro exemplo da vida saudável é muito pouco. A gente não vai conseguir isso. Então, esse talvez seja o principal fator. Fazer com que eles tenham exemplos positivos dentro de casa, né? Já dizia Napoleão Hill, né, Ti? Você é e você se torna o que você faz na maior parte do tempo. Se você ficar sentado, comendo e sem se movimentar, não tem como você ser um atleta e ter saúde e falar que você tem uma vida saudável. Com certeza. A gente tem esse privilégio de ter os nossos filhos ao nosso lado lá,
praticando esportes, né? Desde sempre, desde que a Lara é criancinha. Mas a gente tenta incentivar todo mundo, né? Os nossos amigos que estão muito junto com a gente, às vezes nem alunos da academia, mas que a gente tem convívio, a gente sempre estimula, né? A gente sempre tá falando, ó, faz uma prática de exercício, vai lá, faz um trabalho de fortalecimento muscular para aqueles que não gostam. E aqueles que não gostam mesmo, cara, é ordem médica. Se você não fizer o exercício, você vai ficar doente. E daí a gente vai cair naquilo que a gente falou lá no começo da nossa conversa, né? Quanto que você quer gastar com o valor da mensalidade da academia e quanto que você quer gastar com o seu plano de saúde e o remédio na farmácia. É isso. Você quer gastar com saúde ou você quer gastar com doença? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Já dizia o sábio. Sábio chinês. Então, você gastar o seu dinheiro e o seu tempo de uma forma saudável vai te trazer muitos anos, muita qualidade de vida, principalmente lá na frente, né? A gente tem os nossos idosos lá na academia e eu esses dias estava procurando algumas fotos e encontrei fotos da inauguração nossa da academia, gente com 2, 3 anos, e a gente tem o mesmo grupo de idoso treinando com a gente desde essa época. Eles estão lá fielmente no horário, fazem semanalmente, fazem os exercícios deles certinho. Eles estão lá com qualidade de vida, saudável, com autonomia, que é o mais importante, né? Criando bons relacionamentos. Bons relacionamentos, que faz muito parte desse conteúdo do que a gente oferece com o exercício, né? Porque não é só a prática física do exercício, né? A interação social é muito importante para todas as idades, né? A gente vê que a gente forma grupos lá, né? Idosos, as crianças, os adolescentes, todos eles saem junto, vão jogar beach tênis, o grupo sai junto, vai pro jiu-jitsu, a turma do jiu-jitsu, outros, os idosos, eles costumam se juntar, eles saem junto para jantar depois. Então, essa interação social faz muito parte desse pacote do que a gente oferece. A gente não, o exercício oferece. Muito bem. Eu acho que nós somos bem nesse primeiro episódio. O que você acha? Acho que a gente falou até que muito, mas como a gente gosta disso, né? A gente desembesta a falar que nem umas matracas, velho. Fala que nem a Natália, né? Sem vírgula, né? Nem me fale. Muito obrigado, Obrigado, viu? Prazer estar aqui com você. Tamo junto. Episódio 1 do Conexão Elo tá aí, pessoal. Se tiver pelo menos 2 pessoas assistindo, a gente grava o episódio 2. É isso aí, pessoal. Conexão Elo. Saúde, ciência e bem-estar. Muito obrigado.